Ah, não é que eu desliguei na sua cara, não, viu? Não, tranquilo. Foi tudo bem hoje, segunda-feira, para você? Ah, corrido, Roberto. Eu vou substituir uma professora, eu estou tendo que preparar as aulas dela. Ixi, Então, eu vou substituir em química e vou ah, substituir em estática dos fluidos. E eu não tinha essas aulas. Química, ela me deu a aula, só que eu tenho que estudar. enfim. Fabiola, eu Diga. vou entrar com a aula, Sim. vou diminuir isso aqui, né? Uhum. Fabiola, aula 4. Pronto, vamos lá. Visualizar, modo de tela cheia. E só? Isso. Ainda não apareceu aqui. Ah, Ué, não, você tem que ir no Zoom, Roberto, compartilhar a tela. compartilhar Volta tela. no Zoom. Agora sim. Compartilhar. Foi? Agora está certinho. Agora está perfeito, Roberto. Então, eu tô preparando aula de estática dos fluidos e tenho que estudar química, então vai ser bem corrido. Ah, química. Química, falar de eletronegatividade, tipo de ligação, eu não gosto disso. Nossa. Eu vou ter que pegar o livro que eu tenho aqui da época da faculdade, sentar e estudar. E Hum. pior, a aula está com 14 slides, é muito pouco. 14 slides eu falo em 10 minutos. Então, eu vou ter que pegar uns exercícios, resolver alguns exercícios com a turma também. Isso é para quarta-feira. Ai, nossa. Ah, é sempre assim, né, Roberto? Mas É, também é essa semana e a outra só. Eu não sei por que que eu aceitei. Devia ter ficado quieta. é sempre para ontem. Sempre, né? Então, só mudando um pouquinho de assunto, eu vou falar dessas equações de Max, eu conto para Sim. eles toda a verdade, né? Qual a verdade, Roberto? Não, das equações de Maxwell. Posso Uhum, contar a historinha que ele descobriu. claro, claro. Eu daqui a pouco vou dar essa mesma aula. Ah, é? Uhum, E nós temos só duas dessas aulas, né, para dar. três, Três? três. Eu acho que eu não tenho a sexta. Essa aqui é a Eu quarta. vou ver aqui se ela existe, Roberto. Não tenho Tá? certeza. E depois acaba. É, Hoje foi um dia chato, viu? é. Por quê, Roberto? O INSS, ele, por uns dias, cancelou a minha conta. Porque eu entrei com Uhum. aquele pedido da minha mulher, aquela coisa toda, né? Nossa. Então, Aham. não entrou o meu salário da Unip, não entrou a minha aposentadoria e eles não descontaram, que está em cobrança automática, a conta do meu telefone. Hoje eu Nossa, recebi. que loucura. Mas como Não, que eles encerraram a sua conta, Roberto? o INSS ele faz o que quiser. Que coisa estranha. Muito estranho. Olha só, para não entrar o meu pagamento da Unip, agora eu já regularizei tudo. Só que eu tenho que esperar 3 dias para eles mandarem a minha conta de agosto, que eu não paguei. E Uhum, foi quando eu mais usei o telefone, né? Porque tinha que avisar uma pessoa, outra, não sei o sim. quê. Ah, vou te contar, viu? Ah, mas vai dar tudo certo, Roberto. Ah, a gente chega lá. Isso. Bom, Roberto, eu vou preparar minha aula aqui. Então, tá bom, Fabiola. Então, boa aula, Roberto. Muito obrigado aí e Por nada. uma boa Uma boa noite para você. semana. Uma Boa boa noite, noite, boa semana, Roberto. semana. Tchau, Tchau. tchau.
Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar a primeira aula de ondas eletromagnéticas, que é mais fácil, na minha opinião, que aquela matéria que nós terminamos de ver aí. Bom, vamos iniciar. Aqui existem algumas novidades para variar, sempre que o assunto é novo. Bom, acontece, apostila, página 87. Deixa eu ver a página 87, será que eu estou... Não é, não. É outra coisa. Bom, tudo bem. Talvez esteja na página 87. É que 87 é ondas. Ondas que, por enquanto, e aparentemente não tem nada a ver com ondas eletromagnéticas que nós vamos estudar. É que vocês devem ter visto com outro professor, que dá outra parte da matéria, equação de onda. Esta equação aqui se chama equação de onda. Onda em uma dimensão. Esse F é a função de onda. Geralmente, a onda, as ondas têm uma função única. É assim, é f de x e de t simultaneamente. Então, a onda varia com a posição x, abscissa, vamos falar só em x. Por enquanto, vamos esquecer do y e do z nas 3 dimensões. Então, a onda varia com a posição e com o tempo, com o instante.
A onda, ela tem uma equação, se é que eu posso falar assim, ela é uma função de x e de t, simultaneamente. Então, se você pegar essa função, daqui a pouco ela vai aparecer aqui. Se você pegar essa função e derivar 2 vezes em x, é justamente o que está sendo feito aqui. Você pega essa função e deriva uma vez em x. Então, tudo que for t, você considera o t constante, tá bom? Então, você chega na derivada segunda de x. Aí, você considera o x constante e deriva em t. Deriva 2 vezes. Você vai chegar nesta equação. Você vai ver que d2f dx2 é igual ao d2f dt2, só que dividido pela velocidade da onda ao quadrado. Ela entra aqui naturalmente, porque quando você deriva em t, vai aparecer a velocidade. Se derivando 2 vezes, vai aparecer 2 vezes. Então, isto aqui é equação de onda. De qualquer onda, professor? É de qualquer onda. V, em ondas mecânicas, é raiz quadrada de t sobre μ. A velocidade da onda, a onda se propaga, tem uma velocidade. É dado por raiz quadrada de t sobre μ. O que é t? T é a tensão numa corda. Uma corda esticada tem uma certa tensão, newtons. μ é densidade linear dessa corda, densidade linear de massa. Densidade linear de massa é quilo por metro. Você corta 1 metro da corda, do barbante, da linha de pesca, 1 metro e pesa, tem tantos quilos. Claro que 1 metro de uma linha de pesca, você vai colocar em quilos, é 0,0000, mas isso não importa. Densidade linear. Se você pegar a tração ou tensão na corda, dividir por μ e extrair a raiz quadrada, vai dar a velocidade da onda. Então, se você fizer uma análise dimensional, T é Newton. Newton é quilo vezes metro por segundo. Tensão é quilo vezes metro por segundo quadrado. Newton é isso. E densidade é quilo dividido por massa. Você faz essa continha, extrai raiz quadrada, você vai ver que você vai obter metro por segundo. Tá bom? Velocidade. As ondas senoidais, elas têm esta forma genérica. Aqui nós colocamos um cosseno, mas nós vamos trabalhar com seno. Seno parece que é mais gostoso, né? Só aqui é para mostrar. Eu quero comentar alguma coisa com vocês. Olha, a função de x e de t é igual a... Vocês já viram isso aqui quando tiveram ondas? Eu acredito que sim. Cosseno de K, x menos VT, mais esse delta aqui, ó. Esse delta se chama fase inicial. Na maioria das vezes, nós podemos ignorar esse delta. O que a gente pode fazer aqui, ó, dentro desse colchete, ignorando o delta, é multiplicar o K pelo x e o K pelo V. K vezes V é uma grandeza. Por enquanto, nós não vamos dizer que grandeza é. K vezes V, um sinal de mais ou de menos, é uma grandeza. Muito bom. O que vem a ser A? A é amplitude. Amplitude da onda. Deixa eu tirar daqui dessa. Acho. Pronto. Melhorou. Amplitude da onda é isto aqui, olha. É a altura
a altitude da onda. A velocidade da onda pode ser para a direita ou para a esquerda, em relação a x, né? Bom, aqui não apareceu o lambda, mas vai aparecer uma grandeza que se chama comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas. Então, isso aqui se chama crista, isso aqui se chama vale. Então, a distância entre duas cristas consecutivas é o que nós chamamos de comprimento de onda. E é medido em metros, é claro, né? Bom, porque x é metros. Isso aqui não importa o que seja. Bom, quando a onda se movimenta para a direita, na frente do t, aqui à esquerda de t, sempre vai aparecer um sinal. Se ela percorre para a direita, se ela está indo para lá, o sinal é negativo. Se ela estiver indo para cá, o sinal é positivo. Vocês vão falar, mas não deveria ser o contrário? Não. Tem um motivo para isso. Não vamos discutir isso agora, porque senão já vou entrar em outro assunto. É só vocês decorarem o seguinte, tem que decorar. Está indo para a direita, o sinal antes do T, e não importa o que apareça junto com o T, olha, está indo para a direita, você tem que pôr o sinal menos. Está indo para a esquerda, tem que pôr o sinal mais. Ok? Sempre assim. Então, amplitude é o pico da onda, mas olha, é daqui do zero, que aqui é A. Aqui seria menos A. Por exemplo, se aqui é 5 unidade milímetros, por exemplo, aqui é menos 5. Então, é sempre a partir, não é do pico até o vale, ok? Ok. Muito bom. Isso aqui se chama onda senoidal ou cossenoidal. Tanto faz ser cosseno ou seno. Muito bom. Lambda é 2π sobre k. A gente demonstra isso. Isso tudo tem demonstração. Olha, esse lambda que aparece aqui, que é metros, é 2π sobre esse k. O k vai ser sempre o coeficiente do x, ou do y, se a onda for para cima, ou do z, se a onda estiver saindo da tela, ou entrando, né? Quer dizer, a velocidade da onda. Então, vamos repetir. K se chama número de onda. É 1 sobre metro. Eu costumo escrever metro a menos 1. Fase inicial, eu já falei fase inicial, é ângulo, mas tem que ser medido em radiano, porque cosseno de tudo isto aqui, isso aqui é ângulo. Olha, multiplica K vezes X menos KVT mais... Tudo isso aqui é um ângulo. Mas cuidado, quando vocês forem resolver algum problema que precisar calcular este ângulo, sempre em radianos. Não é só a fase inicial que é radiana, é tudo. Tudo, tudo, tudo. Esse ângulo inteirinho é radiano. Tá bom? Então, é muito simples. Então, a gente vai pôr a calculadora em radianos quando for fazer algum problema. Talvez nem precise desse ângulo para resolver as perguntas, mas sempre em radiano. K é número de onda. Esse K, ele é 2π sobre lambda. A gente decora assim, lambda é 2π sobre K. Ou K é 2π sobre lambda.
Período. Vai aparecer uma coisa que se chama período. Vocês já devem ter visto isso em movimento oscilatório. É lambda sobre V. Período é lambda sobre V. Pega o comprimento de onda, divide por V, você vai obter, ó, distância dividido por velocidade é tempo. É o tempo que esta crista demora para percorrer essa distância. Ela vem daqui até aqui, um período. É justamente o tempo que demorou para essa onda ser produzida. Por exemplo, daqui, ó, imagine uma corda X. X é uma corda. Você estica essa corda e faz esse movimento de vai e vem, um movimento harmônico simples. Vai surgir essa onda aqui. Você pega a distância lambda, que é a distância entre duas cristas, ou entre dois vales consecutivos, divide pela velocidade, se obtém o período. É o mesmo tempo que a sua mão demorou para fazer esse movimento. Subiu, desceu. Tá bom? Cada vez que sua mão sobe e desce, essa crista avança um comprimento de onda. E essa velocidade é sempre constante. Frequência é o inverso do período. Então, você pode falar que é V sobre, mas você não precisa decorar todas essas. A fórmula mais fácil de guardar é a velocidade é sempre lambda F. O lambda é 2π sobre K e tem esse ômega aqui. Esse ômega, aquele mesmo ômega que vocês já obtiveram, ele é o produto KV. Olha, K vezes V vezes T. Então, é Kx menos ou mais ômega T. O coeficiente de T é sempre ômega. E ômega, ele não foi colocado o nome aqui, mas se chama... Ah, está aqui. Pulsação. Ah, mas não pode ser velocidade angular? Olha, é igualzinho velocidade angular, mas é pulsação. Pode ser radiano por segundo ou segundo a menos 1. Radiano não é unidade. Então, se eu substituir a palavra radiano por 1, não vai mudar nada. Eu prefiro assim, porque a unidade desse K é 1 sobre ele, m menos 1. E a pulsação é 1 sobre segundo, segundo a menos 1. Ômega também é 2πf. Ok? Então, a fórmula fica assim, ó. No final das contas, se você tirar esse parênteses, o KV fica sendo ômega, amplitude cosseno de Kx menos ômega t. Mas a fase inicial que não vai interessar por enquanto. Ok? Ok. O A, geralmente, quando é onda em corda, ele é medido em milímetros, centímetros. Pode ser medido em metro também, mas se for em milímetros, você põe em 10 a menos 3 aqui para dar metro. Tá bom? Então, essa é a equação de onda. Se vocês pegarem esta função, derivar em x duas vezes, vocês vão obter isso aqui. Só que o t é constante. Então, quando você deriva isso aqui, por exemplo, cosseno, vai dar um menos seno, não vai? O menos seno é de todo esse ângulo. Recortar e colar. Isso aqui não muda nunca. Isso aqui, a derivada de cosseno é seno, a derivada do seno de é menos seno, né? E o sinal, você tem que cuidar do sinal. Então, cuidado, isso aqui acompanha o seno ou o cosseno sempre. Mas depois você tem que multiplicar pela derivada disso aqui. Se estiver derivando em relação a x, vai aparecer um k coeficiente aqui.
Deriva outra vez, vai aparecer um k quadrado e assim por diante. Mas isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então, a derivada de uma constante é zero, tá? Bom, depois, você deriva em t, você considera o x constante. É assim que a coisa funciona. Vamos tocar o barco. Um cidadão chamado Maxwell, ele descobriu 4 leis. Bom, aqui, essa lei é chamada Lei de Gauss. Espera aí. Aqui está melhor. Lei de Gauss é a relação entre o campo elétrico e a carga Q. Isso aqui já são as fórmulas prontas. Essa fórmula vocês devem ter visto quando estudaram, não foi eletrostática. Isso aqui, então, se chama Lei de Gauss. Depois, aparece a segunda equação, que mostra essa equação, se a gente souber. Olha, esta equação é igualzinha a esta, só que no lugar de campo elétrico, aqui é campo magnético. Então, significa que é uma relação entre o campo elétrico e a carga. Se vocês fizerem isso aqui para uma carga pontiforme, vocês vão obter aquela fórmula famosa. E é 1 sobre 4πε0 vezes Q ao quadrado sobre R quadrado. Tá bom? Mas não vamos pensar muito nisso. Aqui significa que não existem cargas magnéticas, que se chama polo magnético. Não existe monopolo magnético. No magnetismo existem sempre 2 polos. Um é o polo norte, outro é o polo sul. Um é positivo, outro negativo. Então, seria como se fosse carga aqui, uma positiva e uma negativa, elas se somam, dá zero. Essa lei se chama Lei de Faraday, Lei da Indução Eletromagnética. Isto aqui é o que nós acabamos de ver, mas não com esse tipo de orientação. E essa lei se chama Lei de Ampère, campos magnéticos gerados por corrente ou variação de fluxo do campo elétrico. Bom, essas 4 equações foram unificadas por um cidadão chamado George Clerk Maxwell. Nós não vamos deduzir isso aí, claro. A combinação das 2 últimas equações, aqui, ó, a lei de Faraday e a lei de Ampère, para uma equação de onda para o campo elétrico e outra para o campo magnético, vai relacionar o campo elétrico com o campo magnético, a derivada segunda do campo elétrico em relação a x, comprimento. É μ0ε0, derivada segunda do campo elétrico em relação a t. d2e, dt2. E essa constante que aparece aqui, o Maxwell, ele descobriu uma coisa fabulosa. Ele falou, poxa, campo elétrico e campo magnético, as equações são iguaizinhas. E esse μ0ε0 ficava apurrinhando a paciência dele. Quando ele fez uma continha, ele descobriu que esse μ0ε0 estava relacionado, esse produto aqui, hein? Estava relacionado com uma coisa muito importante que nós chamamos de velocidade da luz. Vamos ver? Vamos ver. Se você fizer o produto μ0, ε0, extrair a raiz quadrada e inverter, vai dar 3 vezes 10 a oitava.
A velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ok? Esse produto, se você fizer uma análise de unidades, você vai ver que vai dar metro por segundo no sistema internacional. Claro, análise dimensional vai dar L dividido por T, onde C é a velocidade da luz. Só que tem uma coisa. Nós costumamos, já por vício, falar a velocidade da luz. Toda onda eletromagnética, só toda, ela se propaga no vácuo com a velocidade da luz. Tá bom? Então, vamos, a partir de agora, corrigir o nosso palavreado. A luz, por isso mesmo, ela também é uma onda eletromagnética. Tá bom? Então, todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A luz, sendo uma outra onda eletromagnética, também tem essa velocidade. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem. Então, D2E, né? Solução das equações diferenciais. Pessoal, se vocês souberem resolver esta equação diferencial, e é para saber mesmo, porque nós já demos o valor dessa equação do E. A equação de B é igualzinha, não tem diferença nenhuma, só que, bom, aquela amplitude que era A, agora é EM, E máximo. E no B vai ser o BM. Bom, amplitude é o valor máximo de B, ou de E. O K continua sendo 2π sobre lambda e o ômega é 2πf, que é pulsação. Então, está aqui as formuletas. O E, aqui, olha, foi colocado cosseno. O E é EM cosseno de kx menos ômega t. O B é BM cosseno. Pode ver, o ângulo é sempre o mesmo. Se é menos, é menos. É kx menos ômega t. Isso não muda nunca. A única coisa que pode mudar aqui é o EM e o BM. Isso aqui é campo elétrico, é Newton por Coulomb. Isso aqui é Tesla. E vocês vão notar uma coisa interessante. Esse campo aqui, vamos dizer, ele é grande. Esse campo aqui, ele é pequeno, comparado. Você não pode comparar campo magnético com esse aqui. Esse aqui é menor do que... Não. Campo magnético é uma coisa, campo magnético é outra. Eu quero dizer, o número que mede o EM, 120. O que mede esse BM é, vamos dizer assim, 6 vezes 10 a menos 8, tá bom? Você fala, nossa, como ele é pequenininho. Tem um motivo para isso aí. É uma relação que existe entre o B e o E. São fórmulas que vocês têm que... Bom, aqui novamente as fórmulas. A relação entre as amplitudes, o que eu acabei de falar. O grandão dividido pelo pequeno é a velocidade da luz. Sempre. Agora, o que vocês vão ter que aceitar, porque isso é experimental. Sempre que aparece um campo elétrico variável, vai aparecer junto com ele um campo eletromagnético, eu vou chamar de campo magnético, variável. Se este aqui, ó, o campo é cossenoide, o B vai ser cossenoide. Mas a gente sabe que eles são ortogonais entre si. O E e o B, a todo instante, eles formam um ângulo de 90 graus. Todo instante, em qualquer posição. A figura aqui mostra isso. O campo E é vertical, no nosso desenho. O campo B, horizontal, ok?
Quer dizer, o campo E é o vermelhinho e o campo B é o azulzinho. Aquela senoide ou cossenoide que a gente desenha é que C é a velocidade da luz. O lambda é o comprimento de onda. Então, conforme está se propagando, ele começa no zero, ele cresce, aumenta, 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 diminui, diminui, diminui. Ele inverte, então ele é uma senoide ou uma cossenoide na vertical. Se vocês olharem que ao olho aqui, nesse B, vocês vão ver uma senoide ou cossenoide. Senoide e cossenoide é a mesma coisa. Só que uma é 90 graus para mais 90 graus, outra é menos 90 graus. Vai. O campo B, ele também é igualzinho, é uma senoide que aumenta, depois aqui diminui, diminui, aumenta até aqui, máximo, é o valor BM, diminui, 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 vira zero, depois negativo, 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 vai diminuindo, diminuindo, aí começa a aumentar por valores negativos e assim por diante. Outra coisa que relaciona campo elétrico e campo magnético, pessoal, é que eles sempre estão em fase. Por isso que a gente não põe aquele delta aqui dentro do parênteses. O que significa em fase? Quando o E é zero, o B é zero. Isso ninguém rasga. Quando o E é máximo, que seria esse pico aqui, o B também é máximo. Aqui, parece que esse é máximo, mas é esse aqui, é o que corresponde ao máximo aqui. É que, em perspectiva, deforma a figura. Tá bom? Eles atingem zero sempre na mesma posição e nos mesmos instantes. Se você olhar só o campo E, fala aqui é zero, aqui é zero. Você já sabe que o B vai ser zero, aqui e aqui. Tá bom? Eles estão sempre em fase. Aqui é uma versão animada desse campo. Vocês podem conseguir nesse ok? Nossa, acesso em 28 de setembro de 2020. Hoje está fazendo... Amanhã vai fazer um ano, olha só. Muita coincidência, né? Vamos lá? Agora, cargas estacionárias não produzem ondas eletromagnéticas. Uma carga parada não produz onda eletromagnética, ela produz um campo elétrico. Agora, correntes estacionárias não produzem ondas eletromagnéticas. Correntes estacionárias são aquilo que a gente costuma chamar erradamente de corrente contínua. Corrente contínua é aquela que tem sempre mesmo, percorre sempre o condutor no mesmo sentido, tá bom? Ela é uma corrente constante, pode ser positiva ou negativa, mas é uma corrente constante e percorre o condutor sempre no mesmo sentido. Aceleração de uma partícula carregada emite radiação eletromagnética. Como é que a gente acelera uma partícula? Bom, não dá para pegar uma partícula e acelerar 0, 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, cada segundo 1 metro por segundo de velocidade. Tem uma hora que você não consegue acelerar mais. Mas existem várias formas de você acelerar uma carga. Por exemplo, com corrente alternada. Olha aqui. No T igual a 0, o campo aponta aqui do positivo para o negativo. Daí a pouco, olha, essas cargas aqui, elas estão migrando daqui para cá e, naturalmente, daqui para cá. Então, conforme elas fazem esse movimento, elas estão aceleradas. Por quê? Porque aqui a velocidade é máxima, aqui a velocidade é 0, aqui a velocidade é máxima, seria mínima, né? Aqui é 0. Se ela varia a velocidade, é porque elas têm uma aceleração. Esse campo está aumentando
conforme as cargas migram, daqui a pouco eles estão para o lado de baixo. Ó. Vai para cima, vai para cima. Conforme as cargas mudam de lugar, você tem aqui um campo elétrico que se movimenta. Campo elétrico ele é produzido pela oscilação das cargas em uma antena. Isto aqui é uma antena. Se você movimenta as cargas elétricas aqui, você emite um campo elétrico. Como todo campo elétrico sempre está associado a um campo magnético, vai aparecer aqui, perpendicular à tela, um campo magnético. Agora, não sei se é para lá, para cá, não me interessa. Isso aqui se chama antena. Deixa eu só ver uma coisa. Não. Vamos imaginar uma emissora de rádio, pode ser uma emissora de televisão, enfim, uma emissora de rádio. Rádio Record. Essa é a mais fácil de decorar. No dial, ela é praticamente no centro do dial. Aparece lá o número 1, ou o número 1000, ou 1 milhão. 1 megahertz, ou 1000 kHz, ou 1 milhão de hertz. 1 megahertz. Significa que essas cargas aqui, ó, pulam daqui para cá, depois daqui para cá, 1 milhão de vezes por segundo. E essa onda que sai lá da antena da Record, da antena transmissora, ela vai percorrer o espaço com 300 mil quilômetros por segundo. Por isso que chega rapidinho no nosso rádio. Se for a Rádio Bandeirantes, isso aqui, ó, a frequência da Bandeirantes é 840 kHz. Então, essas cargas migram daqui para cá, depois para cá, só 840 mil vezes por segundo. Por isso que uma rádio não se confunde com a outra. Mas aí tem mais alguma coisa que não vale a pena a gente discutir o sexo dos anos. Então, toda onda, a luz, por exemplo, ela tem frequência, e tendo frequência, tem o comprimento de onda. A velocidade da luz é uma constante. O produto lambda F, vocês têm que acostumar com essa fórmula, só que C é velocidade da luz. É representado pela letra C universalmente. É o comprimento de onda vezes a frequência. Qualquer onda, quando você multiplica, se você pegar a Rádio Record, por exemplo, a frequência é 10 a sexta Hz. Isto aqui é 3 vezes 10 a oitava. Você pode calcular o comprimento de onda da Record. Eu acho que é 300 metros, uma coisa assim. Faço a continha. Mas não agora. Aqui, olha, ele mostra que conforme a frequência aumenta nesse sentido, o comprimento de onda, o wavelength, comprimento de onda, aumenta nesse sentido. Então, nós temos aqui todas as radiações conhecidas. Ondas longas, que são ondas de rádio, são as maiores, e temos as menores, ondas curtas, que são os raios gama. Olha só a luz visível. A luz visível, ela vai do azul até o vermelho. Nós não enxergamos fora dessa faixa. Mas olha que faixa pequenininha que nós enxergamos. Quer dizer, a nossa vista é meio pobre, né? Bom, vamos ver cada uma aqui. Ondas
de rádio, ondas longas. Aqui nós temos a amplitude modulada e aqui nós temos a frequência modulada, radio waves. Bom, por isso que chama amplitude modulada. Eles modulam a amplitude e também modulam a frequência. Aqui nós temos a frequência em hertz. Essas ondas longas é de 1 milhão de hertz, aqui é 100. Bom, e aqui nós temos os comprimentos de onda, tá bom? Tá. AM, FM e as ondas longas, quando a gente quer pegar, eu queria ligar o meu rádio e pegar o Japão. Você tem que colocar em ondas longas. Bom, vamos ver a micro-onda. Micro-onda é o nosso aparelho de micro-ondas. Ele só aquece, só esquenta. É onda 10 a 10 Hz. 10 a décima. Então, o comprimento de onda é da ordem de 10 a menos 4 metros. Isso aqui é da ordem de 0,3 a 10, enfim. Bom. Infravermelho, infrared. Isso aqui nós não enxergamos. Isso aqui são ondas que aquecem. Então, está aqui comprimento de onda produzida por moléculas e objetos, gera calor. Agora nós vamos entrar no espectro visível. Olha que pobrezinho. Nós enxergamos de 7 vezes 10 a menos 7 até 4 vezes 10 a menos 7 metros. É isso aqui que a nossa vista alcança. É a parte do espectro detectada pelo olho humano. Agora nós vamos no raio-x. Não, ultravioleta. Aquelas ondas que queimam. Tem ultravioleta A, B e parece que tem ultravioleta C. Queimam e quando a gente toma muito sol, dá câncer de pele, dá aquele famoso melanoma. Então, existem os filtros, que a gente deve usar sempre, e quando se usa roupa, já seguram um pouco ultravioleta. Mas isso aí não cai na prova. Raio-X, super penetrantes. Eles são tão penetrantes que, olha aqui, eles atravessam os átomos mais leves, mas são, vamos dizer assim, brecados pelos átomos mais pesados. Por exemplo, os átomos de cálcio. Os ossos têm cálcio, então ele atravessa, mas nem tanto. Agora, a carne, a pele, então, que é mais carbono, ele atravessa fácil. Claro que também produz câncer, mas isso precisa ser em grandes quantidades. A famosa Madame Curie, que trabalhou muito tempo com o raio-x, principalmente na Primeira Guerra Mundial, ela não tinha conhecimento das coisas, não se tinha conhecimento que isso produzia câncer. Tanto é que, se eu não estou enganado, parece que ela morreu de doenças, morreu de câncer. Esse, então, aqui, o próximo, raios gama, isso aqui vem emitido em reações nucleares. Não precisa nem dizer que reações nucleares geram câncer. É isso. Vamos lá. A energia da radiação eletromagnética ela é dada por
Para você calcular energia, isso aqui não é campo elétrico, não, hein? É energia. É alguma coisa multiplicada por F. Esse H minúsculo, ele é um número muito pequeno, uma grandeza muito pequena, quer dizer, pequena. Não existe grandeza pequena nem grandeza grande, né? É bom a gente até decorar 6,63 de 10 a menos 34 joule vezes segundo. O H, assim, isso aqui é joule. Isso aqui é 1 sobre segundo. Segundo você joga para cá, vai dar joule segundo. Então, o H é joule segundo. Quem descobriu isso aqui foi um tal de Planck, um alemão. No ano de 1900, ele descobriu. Quando ele descobriu, ele não acreditava. E por que se chama... Ah, não, agora não. Bom, não. Tá, esquece. Essa constante de Planck. Acreditava-se que o mundo era contínuo, a energia contínua. A energia pode começar de zero, ela passa para 1 joule, 2 joules, 3 joules, 4 joules. Mas, professor, ela vai de 0 para 1, não dá para ter meio? Dá para ter 0,1, 0,2, 0,3, e assim por diante. 0,001, 0,002. Acreditava-se nisso. O Planck descobriu que não era, não dava. Então, ele ficou cismado. Ele falou, eu cometi algum erro. Porque, para ele, parece que a energia era quantizada. Tá bom? Quantizada. Então, essa energia ela é um múltiplo da frequência. Então, bom, quanto maior a frequência, maior a energia, claro. E quanto menor o comprimento de onda, mais é óbvio, né? Porque a frequência é o inverso do C sobre lambda. Claro, se isso aqui vai em denominador, quanto maior isto aqui, quanto menor, aliás, maior isso aqui. E quanto maior isso aqui, maior isso aqui. Eu, às vezes, quero falar mais alguma coisa, mas é bom... Vamos começar a mexer com as nossas formuletas agora. Nós temos só 2 exercíciozinhos aqui. Considere uma radiação monocromática. O que quer dizer monocromática? É uma cor só. Por exemplo, raio laser. O raio laser pode ser vermelho, ele pode ser verde, ele pode ser... Mas o raio laser vermelho ele é só vermelho. Não é como uma cor vermelha, você fala assim, a luz de sódio emite só o amarelo, a cor amarela. Não, emite umas outras também, mas a amarela é predominante. Agora, quando se fala em laser, a radiação laser, uma luz laser, é vermelha? Vermelha, só tem vermelho. Também não vamos discutir o porquê. Considere uma radiação monocromática de comprimento de onda 7.000 angstrom. Isso aqui, esse A com essa bolinha em cima, em homenagem a um cientista, me parece que ele era sueco. Então, ele inventou uma unidade para não trabalhar com aqueles números pequenos. Ele batizou com o sobrenome dele, claro, mentira, né? Alguém que depois batizou, mas eu gosto de falar que ele era muito modesto. Então, ele chamou 1 angstrom 10 a menos 10 metros. Calcule a frequência e a energia da radiação. Nós vamos ter que pegar essa fórmula aqui. Bom, então vamos lá. Primeiro, C é lambda F. Vamos calcular a frequência? Vamos. Então, a frequência é C dividido por lambda. Por isso que eu gosto de decorar esta fórmula aqui. Eu acho mais fácil falar lambda F. A velocidade da luz é 3 vezes 10 oitavas, sempre no MKS. É 7.000 angstrom, mas cada angstrom vale 10 a menos 10 metros. Então, se vocês fizerem essa continha, o 10 a menos 10 sobe, não sei o quê,
Olha como a frequência de onda eletromagnética é alta. 4,3 vezes 10 a 14 Hz. Isto aqui, esquecendo esse 3, não precisa nem esquecer o 3, oscila 430 trilhões de vezes. Sobe e desce, vai. Aquelas cargas positivas e negativas numa antena, elas estão trocando de posição. Bom, carga positiva sobe, depois ela desce. A negativa desce, depois sobe. Elas trocam em um segundo só 430 trilhões de vezes. Ok? A energia produzida por essa radiação, HF. A energia, né? A gente volta lá, HF. Então, constante de Planck, 10 a menos 34, vezes 4,3, arredondando, vai dar 10 a menos 19 joules. Foi inventada uma grandeza para medir energia. Professor, sim. Da onde sai esse valor 6,63? 6 ponto, onde é que está o 6,6? Ah, esse Da 6... energia. Ah, é a constante. É como se você, por exemplo, um dia calculasse o G da gravidade. Então, você faz uma experiência e obtém o G da gravidade. Tá bom? Ah, eu quero saber a temperatura de ebulição da água. Professor, Sim. no caso é a constante de óleo por segundo? Não, constante de Planck. Repete a pergunta. É a constante de Planck? Constante de Planck. Ah, tá. Pensei que É era joule segundo, hein? Não Ah, é tá, joule por segundo. Joule por segundo é outra coisa. Ah, Joule por segundo é watt. É joule Watt. dividido por segundo. Isso aqui, o Planck calculou. Existem umas experiências que a gente pode até fazer em laboratório, mas é que precisa comprar uns aparelhos caríssimos. E a gente pode determinar a constante de Planck através de um gráfico. Tem uma experiência que se chama efeito fotoelétrico. E foi a partir dali que o Planck determinou. Bom, mas o Planck fez muito mais coisas do que isso, né? O Planck foi o criador da mecânica ou da física quântica. Vamos lá. É um número a ser decorado. Então, 6,63 vezes 4. O 3 vezes 10 à oitava também é constante, professor? Sim, a velocidade da luz. C é velocidade da luz, ok? Toda onda eletromagnética, porque aqui ele fala em radiação monocromática, não necessariamente é luz. Qualquer radiação. Então, toda radiação tem velocidade de 3 vezes 10 à oitava. C é uma constante, mas esse comprimento de onda pode mudar. Então, aqui, constante de Planck. Essa onda transporta uma energia de 10 a menos 19 joules. O que é 10 a menos 19 joules? É nada. Mas isso aqui é uma energia penetrante, né? Transporta. No sistema, outro problema, e parece que é o último problema que nós vamos resolver, está aqui. Mas tem muito mais coisa que eu preciso falar de campo só na próxima aula. Aqui vai ser só fazer umas pontinhas para a gente se familiarizar. Sistema internacional. O campo elétrico de uma onda eletromagnética é dado por essa expressão aqui. Esse Y me parece que nem precisava. 100 é aquele EM. Tem gente que gosta de chamar de E0. 100 newtons por metro. Opa, falei besteira. Campo elétrico é newton por coulomb. O seno não tem unidade, então isto aqui nunca tem unidade. É a unidade disto e da unidade disto aqui.
ok? Determine a amplitude do campo magnético correspondente, o comprimento de onda lambda e a frequência F. E se eu tiver F, eu tenho esse ômega aqui. Bom, o ômega é 2πf. As mesmas fórmulas que vocês têm lá nas oscilações. Então, vamos ver como é que a gente calcula primeiro. Calcula. Pessoal, vocês poderiam me dizer quanto vale a amplitude desse... não, desculpem, aqui é campo elétrico. A amplitude do campo elétrico é 100. Okay? Sistema internacional. Quando não for sistema internacional, eu aviso. Se eu não falar nada, é SI, Newton por Coulomb. Como é que eu calculo o BM? Isso aqui é o EM, ou E0. É o máximo valor do campo elétrico. Vamos lá? Vamos lá. O EM é 100... pode ser volt por metro também, viu? Unidade de campo é Newton por Coulomb ou volt por metro. O K é sempre o coeficiente de X. 10 a sétima radiano por metro ou metro a menos 1. Muito bom. Vamos calcular? Vamos lá. EM sobre BM é C. Lembra que eu falei? Esse aqui é sempre grande, esse aqui é pequenininho, comparado com esse. Só o número, hein? Então, o BM, ele é EM sobre C. O EM é 100. Às vezes, a gente gosta de pôr 120 aqui. Já viu por quê, né? 100 dividido por 3 vezes 10 à oitava, 3,3 vezes 10 a menos 7 Tesla. Vai falar, nossa, como o Tesla é menor do que o volt por metro. Não, você não pode fazer essa comparação. Uma coisa é banana, outra coisa é caveira. Não dá para comparar. O K é 2π sobre lambda. Então, lambda é 2π sobre K. Isso aqui é o K. Vocês têm que lembrar que E é um E0 ou EM seno de Kx mais ou menos ômega T. Bom, já quero adiantar para vocês, esse campo ele está se propagando para a direita, no eixo X, ó, no eixo X. Então, ele está indo para a direita, tá bom? Por quê? Porque o sinal do T é negativo. Bom, então vamos lá. 2π sobre K. 2π sobre 10 a menos 7 dá 6,3, 10 a menos 7 metros. A unidade disso aqui é metro a menos 1, quando você inverte, dá metro. A velocidade, vamos calcular a frequência. A velocidade da luz é lambda F. O F é C sobre lambda. 3 vezes 10 a 8, dividido por 6,3, vai dar 4,8, 10 a 14. É só 480 trilhões de oscilações por segundo. Então, aqui nós vamos pegar a equação do campo magnético. Este campo elétrico, ele gera este campo magnético. O campo magnético é BM seno, aqui nós estamos usando seno, podia usar cosseno também, mas se usar seno aqui, tem que usar seno aqui. Kx menos ômega T. É o que eu falei, dentro do parênteses, a coisa não muda. Olha, 10 a 7 x menos esse ômega que eu não sabia quanto valia no E, agora eu sei. O ômega vale... não calculou ainda. Não calculou. Vai calcular na próxima. Porque ômega é 2πf. Tá bom? Mas quando você calcular o ômega, você põe aqui, você pode vir e colocar aqui. Não. Não. E a frequência F só pediu isso.
Pessoal, se vocês quiserem calcular o ômega, é 2π vezes isto aqui, vezes 4,8. Vocês podem deixar 9,6π vezes 10 a 14. Ou podem multiplicar por π, 2π, e acabou. Né? Puxa vida, que coisa. Podia calcular o ômega. Teve graça. Ela terminou muito cedo. Não calculei o tempo direitinho. Culpa minha. Eu sou culpado. E eu não posso avançar porque tem que ser tudo com esses slides. Ô, professor, o senhor que fez esse cálculo aí dá 3,01 elevado a 15? 10 elevado a 15, não? Que cálculo que você está falando? Do último? Esse último que você falou aí para multiplicar por 2π, o 4,8 aí. Isso, você vai ter o ômega. 4,8, se multiplicar por 2π, olha, quer ver? Arredonda para 5. 2π é 6. 6 vezes 5, 30. Isso aqui vai dar perto de 30 vezes 10 a 14, que é 3 vezes 10, é uma coisa assim. O meu cálculo deu 3,01 elevado a 15. Será? Vezes 10 elevado a 15. Foi o que deu no meu aí. Não, pode ser. A gente erra, viu? Nessas continhas. Deixa eu ver. 3 dividido por 6,3 igual. Deu 4,8, tá certo. Você fez esta continha aqui, 3/10 dividido por 6,3, 10 a menos 7? Não, eu fiz a outra que o senhor falou aí, que era 2π vezes 4, eu fiz o resultado aí, vezes 4,8 e 10 elevado a 14. Ah, tudo bem. Então, vamos ver. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vezes 2 vezes π igual. Você tem razão. Não, deu 2,99. Acho que deu 3 vezes 10 a 15, você falou? Isso, na minha deu 3,01 elevado a 10 a 15. Deixa eu fazer a continha inteira. Então, eu fiz, esse valor 2π vezes 4,8 a 10 a 14. Não é isso que o senhor falou, para multiplicar pela frequência aí? Isso. Foi essa conta que eu fiz. Então, 4,8 exponencial 14 vezes 2 vezes π igual. Você tem razão, 3,02 vezes 10 a 15. É isso mesmo, mas isso aqui dá 4,8, essa forma. Sim, essa conta está certa. Eu só peguei o valor que o senhor falou para descobrir qual era o W. É 3,02, vamos arredondar, né? Isso. 10 a 15 segundos a menos 1, ou radiano por segundo. Então, se você quiser a equação completa, 100 seno 10 a menos 7x menos 3, eu vou arredondar para 3, vai, 10 a 15t. E o B, mesma coisa, só que deu 3,3 aqui. E aqui deu 3, 3 vezes 10 a 15 também. Eu já quero avisar que tanto essa onda como essa onda aqui, essa é elétrica, essa aqui é magnética, elas estão se movimentando no sentido positivo do x. Se o eixo x fosse para a direita, elas estão se movimentando para a direita, as duas. Sempre em fase. Na aula que vem, nós vamos descobrir quando uma aponta no sentido de x, o E, por exemplo, o B aponta para onde? Isso vai depender da velocidade da luz. A velocidade da onda é
sempre na direção dessa letra que aparece aqui junto com o K. Isso aqui é o K. Se aqui fosse Y, essa onda ela está se propagando no eixo Y. Se fosse Z, no eixo Z. Só que cuidado com o sinal. Você vê positivo aqui, você fala, ela está indo para a direita no X. Não, está indo para a esquerda. É contrário daquilo que a gente acha que é. Bom, e eu vou ficar devendo que uns 15 minutos de aula para vocês. Mas se quiser fazer alguma pergunta, essa primeira aula foi muito simples, mas depois vai ter um pouquinho só de complicação que nós vamos ter que trabalhar com o produto vetorial. Novamente, o produto vetorial. Então, a gente aprende sem produto escalar e sem produto vetorial, não se aprende eletricidade. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse assunto, façam. Não, nós vamos tomar um lanche mais cedo hoje, caramba. Bonitinho foi isso aqui, né? Infravermelho. Quando você sofre uma distensão, desliga uma lâmpada infravermelha, por exemplo, no seu joelho ou no pé, se sofreu distensão no pé, que parece que ela produz mais células vermelhas, uma coisa assim. Vocês perguntem aí para um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta, ela vai explicar. Calor. C é sempre lambda F. Isso aqui é a fotografia de um rato tirado com luz infravermelha. Você enxerga umas cores esquisitas no rato. Eis aqui o forno de micro-ondas. O cara que descobriu isso aqui, descobriu por acaso, um tal de Spencer, um cientista. Ele estava trabalhando com micro-ondas e estava com uma barra de chocolate no bolso. Aí ele sentiu uma coisa esquisita e a barra tinha derretido. Aí ele descobriu que era a micro-onda que estava gerando calor suficiente para derreter essa barra. Então ele pensou bem, puxa vida, se eu conseguir fazer um forno, eu posso vender isso aqui para a dona de casa. Ele só aquece, não faz mais nada. Tem gente que pensa que ele muda a natureza da matéria, você esquenta o leite já não é mais leite. Não, ele só esquenta, porque ele agita as moléculas que formam o leite, isso é, a água. Mas ele só aquece aquilo que tem água. Você joga uma formiga dentro do forno de micro-ondas, ela não morre, não. E não pode haver vazamento. Para não haver vazamento de micro-onda, o forno tem que ser
totalmente metálico. Aí a micro-onda não consegue escapar. Ah, professor, mas do meu forno de micro-ondas tem uma tela que eu vejo a coisa lá dentro, tá esquentando, e é plástico. Eu bato a mão assim, é plástico, mas tem um quadradinho, um trançado metálico. E entre aqueles os buraquinhos, né, os quadradinhos, você consegue enxergar lá dentro. Tem uma luzinha, mas ela não consegue atravessar aquela distância entre os buraquinhos. É micro-onda, mas também não é tão micro assim, né? Podemos encerrar? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. E até daqui a 2 semanas. E um bom Dia das Crianças para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado pela presença.